Bem-vindo ao DocCast, aqui direto dos estúdios Márcio de televisão, né? Não, eu e minha querida Lilian, galera toda aqui, para poder trazer para você o que há de mais moderno na ciência do emagrecimento, da vida real, que a gente vai falar um pouquinho mais. Qual é a diferença entre emagrecimento comum e emagrecimento da vida real? Tem muita diferença, você não sabe. E eu tô aqui com a minha parceira Lilian, rainha dos mundos digitais, para a gente poder bater um papo com você. Se você já gosta de podcast, se gosta de outro estilo de vídeo, bota aqui embaixo nos comentários pra gente saber. E vamos lá dar o bom dia aí, Lilian. Como é que tá? Bom dia, galera. Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei que hora você está ao vivo aí. Ouvindo, na verdade, porque esse podcast não está ao vivo. Olá, galera. Tudo bem aí também no Instagram? Eu estou representando vocês aqui, hein? O paciente. Eu estou representando a pessoa da vida real que não é o profissional da saúde. E eu acredito muito que essa internet estava precisando muito de quê? De um podcast voltado para o assunto que é a sofrência nacional e internacional, que se chama emagrecimento. E é por isso que o Márcio criou essa nomenclatura que eu achei perfeita. Quando ele veio com essa ideia, que Márcio vem com 798.400 milhões de ideias, mas essa foi a mais linda que eu já vi na minha vida, foi o emagrecimento da vida real. Por que eu tô falando isso? Porque faz muito sentido, gente. Emagrecer todo mundo sabe, manter é uma bosta. A gente não consegue manter. E essa ideia dele entender que o emagrecimento não é somente dieta e treino, ou seja, gastar mais calorias, né? E comer menos calorias. A gente fica nessa sofrência e ele conseguiu trazer de uma forma maestro, como é que fala isso aí? Me ajuda aí. Magistral, isso aí. De forma magistral, os 12 pilares. E hoje eu gostaria que você falasse um pouquinho aí. Vou ficar aqui só de ouvinte, para você falar um pouquinho. O que eu vi? Soltou, mas já voltou. Falar um pouquinho sobre, na verdade, são 3, né? São 3 partes. Cada parte 4 pilares, é isso? Não, vamos lá, fala um pouquinho pra gente. O que acontece no emagrecimento da vida real? A maioria das pessoas sabe que para emagrecer é só comer menos. Acabou. Por quê? Porque quando você come menos, você faz uma dieta forçada, você tem resultado. Alguma pessoa já não fez uma dieta da lua, dieta do ovo, dieta da sopa, dieta não sei o quê, e perdeu peso? Show. A pergunta é, por que você voltou a engordar? E como eu costumo dizer, você volta a engordar porque a sua vida real te chama pra chincha e fala assim, meu irmão, volta pra tu aqui, esse não é o teu normal. Então, o que a gente tenta mostrar no emagrecimento da vida real é que é muito mais do que sair correndo igual um doido para fazer exercício e muito mais do que somente parar de comer. Você precisa entender o real motivo pelo qual você está comendo. Todo mundo sabe que é mais saudável comer alface do que comer pizza. A pergunta é, por que mesmo sabendo disso você ainda come a pizza e ignora o alface? Então, o emagrecimento da vida real mostra que existem muitos mais emagrecimentos, tipos diferentes de emagrecimentos, e nós dividimos isso em pilares. Então, para a pessoa entender, existe o emagrecimento nutricional, que é o que você precisa saber, o que você precisa comer. O emagrecimento muscular, porque hoje o músculo é o principal órgão responsável pelo aumento do metabolismo. Então, se você tiver um metabolismo lento, você engorda mais fácil. O emagrecimento intestinal, quem aí, mulher principalmente, fica 3, 4, 5 dias sem fazer cocô, meu Deus do céu. Imagina você, Lília, você come 3 vezes ao dia, soma tudo, 1 quilo de comida, 4 dias, 4 quilos de comida para 100 gramas de cocô. Aí. Amiga, se você tá nessa aí, do time das mulheres, que fica dias sem ir ao banheiro fazer o número 2, coloca aí nos comentários, lembrando que a gente tá no YouTube, e para que, se fizer sentido o conteúdo do emagrecimento da vida real. Lembrando que esse é o nosso primeiro podcast para que você receba novos episódios. Se inscreve aqui embaixo. Tem um sininho também que você vai ser avisado, avisada quando tiver um novo episódio. Então, like, inscrição e sininho, tá? Então, o que acontece? O emagrecimento intestinal é importantíssimo. Não tem como comer 4 quilos de comida e cagar 100 gramas de cocô, tá? Dando ruim nessa conta. E o emagrecimento noturno, muitas pessoas abdicam do sono para produzir mais. Então, ou seja, se eu preciso trabalhar um pouco mais, só dormir 1 hora a menos. Só que as pessoas não entendem que é durante o sono que o seu corpo está em alto nível metabólico. Então, se você para de dormir, você diminui o seu metabolismo. Então, sono, intestino, muscular e
nutricional. Essas são as bases, o início do emagrecimento da vida real. Então não tem como chegar, desculpa te cortar, Márcia, só para as pessoas entenderem. Que olha, ele falou de sono, falou de intestino, falou de músculo e o nutricional. Aí a pessoa chega e fala assim, não, é só parar de comer, é só começar a comer menos e não se preocupa como tá tudo isso. E ainda tem outra, em relação ao muscular. A galera acha que tem que suar, né? Que atividade física é suar, esquece que tem músculo no corpo. Então já viu aí só com 4zinhos, que não é só gastar caloria, sair correndo igual uma louca e comer menos. É aquele negócio, presta atenção, olha que interessante. Você começa a fazer uma restrição absurda de comida, a primeira coisa que você faz é perder energia, você não consegue fazer exercício. E aí, como está entrando menos comida, o cocô sai menos. Então, ou seja, você caga menos ainda. Então, ou seja, uma coisa mal feita começa a embolar tudo. Então, por isso que é muito importante a pessoa entender que esses 4 são a base. Mas talvez não seja isso que vai te manter ou até fazer você perder peso a longo prazo. Esse é o início da vida saudável. Agora nós temos outros pilares que precisamos atender. Então vamos lá. Entendeu? E aí vem pro segundo passo, ou seja, já estou me alimentando bem, já estou dormindo bem, já estou fazendo exercício e já estou indo no banheiro normalmente. Que isso já é difícil, tá? Não é todo mundo que consegue fazer isso. Então, mas vamos dizer que eu já estou conseguindo. Tá, Márcia, e agora? O que eu faço? Qual é o próximo passo? Então o próximo passo é ativar esse emagrecimento, acelerar, botar para frente essa queima de gordura. E como que você faz isso? O próximo emagrecimento da vida real, o próximo pilar do emagrecimento da vida real é o emagrecimento vitamínico mineral. Quando você começa a ter deficiências de vitamina, deficiências de mineral, começa a funcionar menos o seu corpo. Ou seja, o que é uma vitamina mineral? Vitamina mineral é usada para fazer uma célula funcionar melhor ou uma enzima funcionar melhor. Quando você tem menos, elas vão funcionar menos. Funcionando menos, teu metabolismo diminui, tua imunidade diminui, tuas defesas do corpo diminuem. Então é importante você entender que vitaminas e minerais têm tudo a ver com o emagrecimento. Porque tem aquela velha frase ali, não sei se você já ouviu. Esse menino tá muito magrinho, dá vitamina para ele. Então, ou seja, vitamina engorda. Esse é o conhecimento das pessoas. É mesmo. Você já deve ter ouvido isso. Com certeza, vitamina quem engorda. Já ouviu aí? Vamos falar pessoal do Instagram. Quem já ouviu esse negócio que vitamina engorda? E se você que está no YouTube também, comenta aqui embaixo. Comenta aqui aqui no espaço de comentários para a gente interagir um pouquinho. E esse é um erro. Existem algumas vitaminas do complexo B, sim, que aumentam a fome. Mas uma vitamina é um comprimido. Como é que vai engordar uma vitamina? Não engorda. O que acontece é você abre seu apetite, você come mais besteira, o peso sobe. Aí então, esse é o conceito. Sente um apetite saudável. Até porque é assim, né, Márcio? Quando você trata lá no outro pilar, o intestino, que ele tá funcionando bem, tá trabalhando direitinho, a vontade de comer besteira diminui, né? Porque quando você tá com desbiose, tá tudo desequilibrado lá, você sente muita vontade. E é por isso que lá na frente você começa a tratar do intestino, você já melhora. Lá é a base. É a base, show de bola. E aí, vitaminas e minerais, como é que eu faço isso, Márcia? É importante entender que nem tudo tá naqueles complementos de A a zinco. Algumas pessoas precisam mais de minerais, outros precisam mais de vitaminas, outros precisam mais de uma vitamina específica, mas se fosse para fazer um panorama geral, a principal que eu falaria para você hoje, sem tirar nem pôr, é a vitamina D. A vitamina D é o principal. Hoje nós já sabemos que ela não é uma vitamina em si. Isso. Ela é um hormônio. A vitamina D já se sabe que é um hormônio há mais de 60 anos. Só que ainda chamam de vitamina porque ganhou essa nomenclatura e ninguém vai mexer nela. Mas ela é responsável por mais de 400 funções gênicas no nosso corpo. Modular ou desligar algum gene no nosso corpo. Inclusive, eu tive a oportunidade de estar aqui quando você estava dando um curso para profissionais da área de saúde. Sim. E você, num dos seus slides da aula, inclusive, gente, falar nisso, depois eu vou até falar um pouquinho sobre a história do Márcio no emagrecimento da vida real, vou pedir para ele falar um pouquinho, mas eu conheço o Márcio há muito tempo, a gente trabalha junto, e eu sei que ele não criou o emagrecimento da vida real por... vou criar para poder ter um protocolo e vender mais a minha consulta. É porque você já sentiu na pele, né, Márcio? Sim, todo mundo aqui. Já sentiu na pele. Aqui nós já sabemos, você como ex-peso pesado e eu como ex-tonelada, a gente sabe o sofrimento que é emagrecer. Porque hoje eu costumo dizer com 100% de certeza, hoje eu tento permanecer o mais magro que eu posso porque é rentável para mim.
Imagina se eu começar a engordar desvaradamente e falar assim, vem comigo para emagrecer. Não é Não vai rentável. fazer sentido. Então eu tenho um esforço a mais por causa disso. Mas uma pessoa que está vivendo, teve um problema, foi demitida, brigou com o marido, a pessoa não tem mais esse incentivo para emagrecer. Então automaticamente a comida fica mais atraente para ela. Não fazer exercício fica mais atraente. Então o que acontece? A soma de comer mal e se alimentar e se exercitar pouco é o peso. Ou talvez nem se exercitar por falta de tempo. Exatamente. Mas a gente vai falar um pouquinho, você estava na vitamina D. E eu só fiz um adendo aqui, pela história do Márcio com o emagrecimento da vida real, e eu até te incentivo, você que está assistindo a esse podcast, a compartilhar também, se você tem um amigo médico, uma amiga médica, porque isso pode fazer sentido e mudar também a consulta de outros, né? De outros profissionais. Porque é muito importante as pessoas entenderem o seguinte, Lília, quem é o médico responsável pelo emagrecimento, né? Muito tempo ficou se entendido que era o endocrinologista, tem isso. Aí depois surgiu a nutrologia, não, é a nutrologia que é responsável, aí depois surgiu a medicina do esporte, não, a medicina do esporte que é responsável, e hoje eu tenho a plena certeza que todo profissional é responsável pelo emagrecimento. Todo. Desde o obstetra que está cuidando da mãe, para a mãe não comer besteira, para o filho lá na frente não sofrer por causa da genética, até o pediatra, que está ali responsável pela curva de crescimento do bebê. Foi muito bom você ter comentado isso, Márcio, porque a gente vê hoje, muita gente me pergunta, mas o Márcio é o quê? É um endócrino, é um nutrólogo? Na verdade, você criou esse padrão do emagrecimento da vida real, e aqui tem nutricionista, aqui tem outros médicos. Porque é o que você falou. A obstetra, né, a gineco que está tratando lá um ovário policístico está totalmente ligado à obesidade, ao sedentarismo. O cardiologista, a pressão alta, tudo isso está ligado à obesidade. O que eu tento fazer nos nossos cursos é tentar levar o médico a pensar. Agora, não falando para leigo, mas tentar levar o médico a pensar. Se a pessoa está ansiosa e ela come por ansiedade, quem é o responsável pela ansiedade? É o psiquiatra. Então, o psiquiatra também tem um poder de ajudar a pessoa no emagrecimento. Só que se a pessoa está obesa, a pressão sobe, ela fica hipertensa. Quem que cuida da hipertensão? É o cardiologista. Mas espera aí, ela não ficou com hipertensão da noite pro dia, ela ficou porque ela está obesa. Então o cardiologista tem que saber também de emagrecimento. E aí tem a alteração da tireoide, o endócrino não entra. Aí tem a alimentação, o nutrólogo entra. Tem o problema de exercício, o médico do esporte entra. Tem a gastrite, o gastro entra. Então todo mundo tem que saber um pouco. Entendeu? Então, emagrecimento, hoje em dia, no mundo que nós vivemos, visto que não é normal ser magro, hoje normal é ser gordo. Mas de onde tu tirou isso? É simples. Se você entrar no IBGE hoje, você vai ver que 61% da população está acima do peso. Normal é a regra, é a norma. Ou seja, a norma, o normal é ter mais do que o peso, é estar sobrepeso. Então, infelizmente, você que está aí brigando contra a perda de peso, você é um anormal. Então, eu quero te ensinar a ser um anormal do bem. Então, vem comigo para o conhecimento da vida real. Exatamente. Mas aí você estava falando de vitaminas e minerais, eu acabei te interrompendo, porque eu acho que foi muito pertinente essa observação, porque eu lembro exatamente quando você estava aqui dando um curso, e se eu não me engano era de vitaminas e minerais, Sim. Tinha nutricionista, tinha médicos aqui, e eu vi você dando a aula e chamando a parte de vitamina como o hormônio da vida. Eu achei isso incrível. Porque eu vi essa parte da aula e você falou o tanto quanto a vitamina D engloba toda a vida do ser humano. E aí a pessoa está com vitamina D baixa, a imunidade baixa, tudo baixo. Já começa com o seguinte, olha o conceito bonito. Eu vou falar o filosófico agora. A vitamina D vem do Sol. Se o Sol não estivesse lá em cima, o que aconteceria com a Terra? Todo mundo ia sucumbir. Então, ou seja, ele é o hormônio da vida por causa disso. Imagina você não se expor ao Sol. Hoje em dia, é simples. A pessoa está me vendo aqui e fala assim, Márcio, tá branco igual a neve, tu também não se expõe ao sol. Sim, mas eu reponho meus níveis de vitamina D. Só tem duas formas de tomar vitamina D. Ou é do sol, ou é da pílula. Não tem outra forma. Se você reparar as plantas, né, a natureza em si, ela busca. Sim, se você tem uma planta aqui e um prédio é construído aqui, a árvore ela vai fazer assim, ela vai se entortar, porque ela quer pegar. Então ela busca aquilo que é natural, aquilo que é o certo, e o ser humano não tem como, porque ele está trabalhando, é o que você falou. Exatamente. E se não se ligar que precisa suplementar isso, né? Vai tudo pro ralo. Show de bola. O que mais? Nossos próximos emagrecimentos, emagrecimento emocional. Hoje, a maioria das pessoas come por emoção. Tá? Tanto que existe a maioria dos pesquisadores dos órgãos mundiais de obesidade entendem que existem 4 M's, os 4 M's da obesidade. Os 4 M's da obesidade são o M de mecânico, ou seja, se você tiver um problema funcional mecânico, você não consegue fazer exercício, o seu peso tende a subir.
Metabólico, ou seja, se você tiver um problema no seu metabolismo, o peso sobe. Monetário, me fala quem... mas comer bem é mais barato, show, mas quem está pensando em comer bem quando não tem dinheiro? Então, e o outro é o mental, não tem nem comida, porque as pessoas sabem o que tem que comer, mas comem por emoção. Né? Como diz Robert Kiyosaki, né, o escritor de Pai Rico, Pai Pobre, as pessoas comem para tampar um vazio em suas almas. Então, isso é que a maioria das pessoas faz. Então, o emagrecimento emocional engloba todo o motivo pelo qual comer. Nossa, as emoções no comportamento alimentar está totalmente voltado para a história também, né? Sim. Antigamente, os reis e as pessoas afortunadas, elas eram bem mais cheinhas. Sim. Né? Então, essa era a forma de mostrar que você tem dinheiro. Então, ar-condicionado aqui pra gente. E aí, outra coisa que também eu vejo muito você se importando. Isso eu acho muito legal dentro do emagrecimento da vida real. É o se importar do Dr. Márcio com quem está. E eu esqueci que a gente está no Instagram também. Estamos aqui no Instagram. A galera tá aí, ó, mandando o se importar, show de bola. O se importar, e que se importar é esse? É você olhar que ali do outro lado, né, na cadeira, ali na frente, aquela pessoa ansiosa por emagrecer, aquela pessoa tem uma história. Uhum. E a alimentação, ela está totalmente ligada, né? O primeiro contato que o bebê tem com a mãe é através da alimentação. Sim. E aí, qual é a história? Para emagrecer tem que parar de comer. Se comer significa emoção, por isso que não podemos nunca deixar de lado o emagrecimento emocional, como é que faz com isso? Eu falo para a maioria das pessoas o seguinte, você tem que entender que hoje a comida para você é um remédio. Presta atenção. Se eu tô triste, eu como. Então eu tô usando a comida como remédio. Se eu tô feliz, eu como. Eu tô usando a comida para ter um resultado. Então, esse é o conceito de remédio. Eu tenho um sintoma e uso alguma coisa para tratar aquele sintoma. Então, se eu tiro a comida, a tendência é eu ficar mais triste ainda. Márcio, mas se eu tirar a comida, eu emagreço. Aí eu vou ficar feliz. Show de bola, mas se tu não emagrecer, tu fica mais triste ainda. E se você voltar a engordar, aí vem a decepção. Então, é um ciclo. Você precisa entender que o motivo pelo qual você está comendo é muito maior do que o que você está comendo. Então, esse que é o conceito do emagrecimento. Vocês estão vendo o quanto o emagrecimento da vida real engloba áreas da nossa vida. Então, esperem. Não estou gerando expectativa não, mas eu já estou dando um spoiler do que será esse podcast aqui. A gente vai falar muito de saúde, de emagrecimento, mas vai envolver todos os assuntos. Queremos aqui convidados, né, Márcio? A gente já está se programando para trazer outros profissionais da saúde, mas também, quem sabe aí, futuramente alguém aí bom em finanças para falar um pouquinho como organizar as suas finanças, porque a gente sabendo se você está... a gente não está falando aqui sobre você ser rico ou ser pobre, a gente está falando de você ser organizado. Se você está em paz com as suas finanças, com certeza não vai descontar na comida. Você tem sucesso, né? O que é o sucesso? Sucesso em todas as áreas da sua vida, tanto no dinheiro, como na saúde, como na família, como no emocional, como no espiritual. Então, ou seja, não tem como uma pessoa... É aquele negócio, Lília, fui demitido. Vou comer um alfacezinho hoje, eu tô feliz pra caramba. Não é assim. Então, ou seja... O emagrecimento engloba tudo. As pessoas precisam entender que o emagrecimento nada mais é do que mais uma área. Não é a área. Eu não posso amortizar toda a minha vida e pensar só no emagrecimento, porque o emagrecimento faz parte da minha vida. Então é importante você entender que tem que regular tudo. E o emagrecimento é só mais uma área. Show de bola. Próximo é o emagrecimento hormonal, ou seja, as pessoas hoje ainda têm um pouco de medo, preconceito com o hormônio, mas você precisa entender que o hormônio faz parte da sua vida. Tanto que eu vou fazer um raciocínio simples que você já pode ter ouvido. Quem tem mais hormônio? Um idoso com 70 anos ou um jovem com 18? O jovem com 18 tem muito mais testosterona do que o idoso. Só que olha que interessante, o idoso tem mais câncer do que o jovem. Então, peraí, para e raciocina. Eita. Então, uma pessoa que tem menos hormônio tem mais câncer e tem alguém me falando que se eu tomar hormônio eu vou ter câncer? Então, tem um nexo aí que não cabe. Então, hoje nós vemos que a maioria das coisas estão envolvidas algo financeiro. Então, as indústrias farmacêuticas que investem em medicamentos patenteáveis... Então, eu posso falar. Exatamente. Há um interesse obscuro aí que as pessoas não tenham saúde... Porque, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem toma mais remédio? Quem está saudável ou quem está doente? Exatamente. Então, há um lucro envolvido nisso. Não vamos ser hipócritas. O remédio ajuda muito. Ajuda muito. Sim, não tem como. Hoje exatamente. Trata muita coisa. Se eu estou triste, vamos comigo. Se eu estou triste, eu estou depressivo,
tá? Por que eu estou depressivo? Porque eu nasci com deficiência de um remédio ou porque aconteceu alguma coisa na minha vida? Provavelmente porque aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa, eu fiquei depressivo e eu tomei o remédio. Então, o depressivo, ele não é a causa, ele é a consequência. O medicamento, ele é muito bom para a consequência, mas para a causa ele não ajuda tanto. Então, hoje, a minha intenção com o emagrecimento da vida real é tentar trazer o médico para ajudar o paciente também na consequência, também na causa. Na causa. Porque só na consequência você acaba deixando o paciente escravo do medicamento. Não só escravo, né, Márcio? Escravo também de alguns efeitos colaterais. Porque quando você não ajuda a tratar a causa, ele fica dependente. Aí aquilo é aquela história, né? Você toma uma coisa para pressão que ataca outra coisa, aí você toma outra coisa que ataca o teu estômago, aí o teu estômago... E assim vai. Quando você vê, você está tomando uma cartela inteira. A maioria das pessoas que a gente vê com 40 anos tomando 4, 5 medicamentos. Aí como é que faz? Aí quando você vê, a pessoa já não lembra nem mais o primeiro sintoma. Já é sintoma do efeito colateral de outro medicamento. Aí vai virando uma bola E no de neve. final, a culpa é do estresse. Sempre. Ninguém vê tá que era... estressado. Entendeu? Como diz nosso mentor Augusto Cury, o problema maior é a síndrome do pensamento acelerado, ou seja, a quantidade de informações que nós temos hoje já não é suficiente para a nossa mentalidade que nós evoluímos. Ou seja, até 40 anos atrás você tinha um nível cognitivo que você conseguia suportar. Hoje em dia jogar na internet, jogar não sei o que, informação e tal, e você não consegue. Muita coisa. Você não consegue digerir toda aquela informação. O resultado, você tem que pensar acima do nível do que você pode. É como se você tivesse um carro e só andasse com ele acima de 180. O que vai acontecer com esse motor? Uma hora vai parar, não aguenta. Entendeu? Então, e por isso que é importante ter um corpo equilibrado, saudável, com vitaminas, com hormônios, com emocional controlado. Exatamente. Entendeu? E o grande preconceito de todos, medicamentos para emagrecer. Eu costumo dizer o seguinte, quando a pessoa chega na frente da minha consulta, eu vou perguntar: você sabe pelo qual motivo você come? Sei. Esse motivo pode ser resolvido? Não. Então, se eu não posso consertar uma coisa, eu remedio. Simples assim, não tenha preconceito de remediar. Você está dizendo assim, hoje, no dia de hoje, aí veio a data, hoje eu não consigo. Talvez amanhã eu consiga. Até porque, depois que ela passa por isso, ela viu que ela conseguiu, constrói nela uma outra visão, eu consegui, né? Exatamente. Ela começa a se sentir melhor, porque ela viu o resultado, e aí isso também emocionalmente ajuda. Então faz parte do processo. É a frase que eu falo, né? O remédio, ele é a ponte que vai te levar até onde você quer chegar. Mas quando você chega no lugar, você tem que quebrar a ponte. O problema é que a pessoa toma o remédio, chega no peso, só que o problema não é corrigido. Aí a pessoa volta. É o famoso efeito sanfona. Ou seja, eu tomo o remédio, emagreço, paro de tomar porque cheguei no peso, aí o que eu faço? Tiro o remédio. Só que o problema continua lá. Então, por que eu não vou comer? Eu como, engordo de novo. Então, é muito importante quando as pessoas começam a usar remédio, elas precisam entender que o remédio entra, mas ele só sai quando você conseguir controlar o seu peso sozinho. Ou seja, você não pode tirar o remédio quando você atingir o peso. Esse é um erro. Você só tira o remédio quando você controla esse peso sozinho. Márcio, mas isso vai demorar muito. Meus parabéns. Por isso que você agora aprendeu que emagrecimento é um tratamento crônico. Não é tomar 2 meses, por exemplo, de um medicamento chamado Sibutramina e acabou. Isso é loucura. Entendeu? Agora, falando em medicamento para emagrecer, só para tirar esse mito, né? A gente até falou outro dia sobre isso. Hoje em dia, infelizmente, por que proíbem, né, o medicamento para ajudar no emagrecimento? Primeiro, que é o que o Márcio sempre fala, não existe remédio para emagrecer. É uma questão de... Ele inibe o apetite, né? Você vai falar melhor sobre isso. Mas o uso indiscriminado, sem receita, esse sim é perigoso. Então, quando você está sendo acompanhado, você recebe a dose certa, o médico está ali com você, ele está tratando junto, e aí não tem problema algum. Porque tem muita gente que tem medo. Exatamente. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos um problema muito grande, Lília, que é o seguinte. Eu comecei a tomar esse café. Ninguém me indicou o café. Ninguém falou se era bom ou ruim. Eu li em algum lugar e comecei a tomar. Aí eu tomo café por minha conta e passo mal. Aí eu falo assim, café maldito, me fez mal. Mas eu não tenho a capacidade de falar assim, não, mas peraí, o retardado fui eu.
Fui eu que decidi tomar o café. A culpa não é do café, o café estava lá parado. Sem nenhuma informação. Deu para entender? Então, ou seja, eu não tinha conhecimento suficiente, eu não tinha domínio da coisa e resolvi tomar. Me dei mal, aí eu culpo o café. Então, o medicamento para emagrecer é a mesma coisa. Muitas pessoas não têm o conhecimento ou tomaram porque Joana indicou, Fernando indicou, Mariazinha indicou e eu tomo. E aí eu passo mal. É o que acontece? Maldito remédio. Eu lembro exatamente, tem uma nada. história comigo. Eu lembro que exatamente no início do meu tratamento com você usou um certo tipo de, vou chamar de medicamento. Você me deu uma dosagem e eu comentei com uma conhecida. Eu tô tomando tal coisa para me ajudar, tal. Deus que me livre isso! Aí eu falei assim, mas eu tô bem, eu não tô mal. Não, porque eu fiquei assim. Eu falei, só de curiosidade. Qual foi a dose? Qual foi a dose? Então é porque eu comprei em tal lugar, foi uma indicação, era 20 miligramas. Eu falei, eu tomo 7. Exato. Olha a diferença. E aí ela estava fazendo o quê? Para todo mundo que ela comentava sobre o tal medicamento, matava e tal, e foi dar efeitos colaterais maldosos, e era somente a dose, porque não foi direcionado para ela. E vou te falar que não é dose. Tá? Presta atenção, olha que interessante. Talvez ela fale assim, então isso que eu tava errando é 7, então eu vou comprar o de 7. Isso, ainda tem isso. E se ferra de novo. Por quê? Porque a pessoa precisa entender que é o seguinte, talvez o medicamento não sirva para mim. E tá tudo bem, por quê? Na medicina, na saúde, não é 1 mais 1 igual a 2. 1 mais 1 pode dar 20, 1 mais 1 pode dar 70, 1 mais 1 pode dar menos 5. Por quê? Porque tem a genética envolvida no bagulho, tem um ambiente envolvido no negócio. Então a pessoa precisa entender que o maior efeito colateral do medicamento é você entender que ele não deu certo, que você gastou dinheiro à toa. Então, se um médico te prescreve, por exemplo, toma medicamento A e, caraca, passei mal, dei dor de cabeça, sinto muito, o medicamento A não é para você, tira e tenta outro. É assim que funciona. Exatamente. Isso já aconteceu comigo também. Um que você passou para mim, não deu certo para mim. E uma amiga veio me perguntar, eu falei, olha só, eu não posso te dar essa informação, eu posso te dar a minha experiência, mas eu vejo de outras pessoas que dão certo, Sim. Então, testa. Exatamente. Se o médico passou para você, obedece a dose que ele passou e observa, vai acompanhando, fala com ele. Aí ela, mas você não... Gente, eu não posso falar que eu não gostei, porque foi em mim. Assim como algumas coisas dão certo em mim, outras não. Então, para ativar o emagrecimento, nós precisamos dos 4 emagrecimentos ativadores, que são o emagrecimento hormonal, vitamínico mineral, emagrecimento emocional e o emagrecimento medicamentoso, que ajuda muito também. Show. Tem mais 4. A gente não vai entrar mais em detalhes, porque tem muito podcast pela frente. Todo dia. E vai lá, manda mais 4 aí. E aí nós temos agora, como é que eu faço? Eu já perdi o peso, né? Já fiz a minha base, a minha cama, que são os 4 emagrecimentos: nutricional, intestinal, muscular e sono. Isso. Agora eu ativei o emagrecimento com vitaminas e minerais, hormônios, emocional e os medicamentos, se preciso. E agora eu tenho que manter o peso perdido para evitar o efeito sanfona. Show. E como que eu mantenho isso? Os 4 emagrecimentos para manutenção seriam o emagrecimento suplementar. Os suplementos, na minha visão, Lília, são a melhor forma de você transicionar entre o medicamento e o nada de novo. Por quê? Porque vai chegar um momento que eu não vou precisar tomar nada. Exemplo. Chegam pessoas assim para mim e falam: Márcio, eu vi que eu preciso tomar vitamina D, né? Mas a vitamina D é muito boa com vitamina K2. Tá, K2, tá. Mas é muito boa com magnésio também. Tá, magnésio, tá. Mas e a vitamina A? Tá, vitamina... Peraí. Segura aí, pô. Vai viver igual astronauta? Tomando comprimido e chupando saquinho de gel? Não é assim. Nós precisamos entender que a nossa vida tem que ser normal. Eu preciso me alimentar normalmente, eu preciso fazer exercício, eu preciso me expor ao sol. Ou seja, não dá para ficar tentando dar jeitinho com cápsulas. Algumas coisas nós vamos precisar para sempre, mas o máximo que puder nós vamos tirando dos comprimidos e botando na comida. E o suplemento é a melhor forma de transicionar o medicamento, suplemento e alimentação. É a melhor forma. Então, o emagrecimento suplementar serve para você fazer essa ponte entre o voltar ao habitual. O emagrecimento funcional é usar a medicina da forma como ela era quando ela iniciou. Show. Usar a meditação, usar técnicas psicológicas como mindfulness, como PNL, como coach, como a hipnose, a psicoterapia. A terapia em geral. Entendeu? A terapia em geral. Usar aromoterapia, usar auriculoterapia, usar o ozônio, são todas moléculas, são todas partes daquela famosa medicina que existia antes dessa hipermedicalização, que hoje tô com dor de cabeça, remédio. Caraca, arrasou isso aí. Tô com dor de estômago, remédio. Então, ou seja, antes do remédio existia alguma coisa. As pessoas não tinham uma dor de cabeça e caíam dura. Não era assim. O que faziam antes?
Então, essa é a medicina funcional, é o que funcionava basicamente, antigamente hoje. você está me falando que eu vou lá, arrumo a casa, que é a base, aquele alicerce que você falou. Exatamente. Eu venho ativando, que é ajustando meus hormônios, minhas vitaminas, meus minerais. Ajustei, estou bem. E isso leva o quê? Mais ou menos 1 ano, né? Depende de cada pessoa, da deficiência. E aí, depois que eu estou acostumada, estou andando com aquilo, eu posso usar para manter isso que você está falando. Show de bola. E aí, emagrecimento suplementar, estou suplementando. Emagrecimento funcional, estou fazendo o que é funcional e agora eu quero melhorar a minha estética. Então, tem o famoso emagrecimento estético. Que também tem preconceito, né? Sim, existem processos. Não existe mal nenhum em querer ficar melhor. Não existe mal nenhum em querer ficar mais bonito, mais bonita, consertar uma parte que você não gosta, tá tudo bem. Cada um sabe o que é melhor para si. Então, existem procedimentos estéticos que funcionam muito bem, mas é muito importante as pessoas entenderem que procedimento estético não emagrece. Ele formula o corpo. Show, bom falar isso. Show? Eu fiz uma lipo e não emagreci 1 grama. Mas não vai emagrecer. Não vai emagrecer mesmo. A lipoaspiração serve para esculturar o corpo. Eu fiz uma criolipólise, eu fiz não sei o que, eu fiz uma radiofrequência e não emagreci. Mas não vai emagrecer. Ela não serve para isso. Tem a função de tonalizar a pele, de deixar a pele mais tonificada, tem a função de melhorar a hipertrofia muscular, tem a função de reduzir a gordura naquele lugar. Mas peso não tem nada a ver com isso. Para fazer peso cair, eu tenho que fazer restrição calórica. Por isso que ele está na 3ª fase. Por isso que já está lá na frente. Entendi. Não é começa com a estética, não tem nada a ver. Entendeu? Primeiro eu acerto o meio campo, para depois... E aí vai jogar dinheiro fora, vai reclamar e vai dizer que não funciona. Sempre. E aí o problema está de alguns profissionais que tentam vender algo. Não, vem aqui fazer isso, que você vai perder tantos quilos. Não funciona assim. Nenhum estudo mostra que eu fazendo um procedimento estético eu vou perder 10 quilos. Não existe. Tem até alguns procedimentos estéticos que para vender, vende um pacote com uma dieta hiper restritiva. A pessoa está com hormônio desregulado, deficiência de vitaminas e minerais, aí até perde peso, sim, tem o resultado antes e depois da estética, mas aí passa 2 meses, a pessoa volta, perdeu, jogou o dinheiro fora. Porque a base não está bem. Não foi feita. O alicerce, né? E o último emagrecimento que eu costumo dizer que provavelmente é o mais importante de todos para você se manter com peso é o emagrecimento familiar. Ou seja, é muito difícil, como a gente acabou de falar, Lília, não é uma pessoa magra, é uma pessoa ex-obesa. É uma pessoa onde qualquer estímulo, tanto visual, como auditivo, como olfatório, vai fazer a pessoa querer comer de novo. É muito difícil uma pessoa que emagreceu resistir ao que ela gostava antes, uma pizza, a não ser que tenha acontecido um trauma muito grande. Exemplo, eu tomava muita coca e aí eu tive um infarto, eu decidi que nunca mais ia tomar Coca-Cola na vida. É um impacto emocional E a pessoa toma trauma daquilo e tá tudo bem. Mas de tudo que engordava não era só uma coisa. Então, se não ocorre esse trauma, se não ocorre essa mudança no cognitivo, a pessoa tende a fraquejar e tá tudo bem. Só que quanto maior o ambiente favorecer o erro, mais ela volta a engordar. É a ambiência, né? O meio influencia diretamente. Exatamente. Então tem um pai, uma mãe, se uma pessoa é jovem mora com eles, tem já vi muito. Não, mas eu tenho que comprar biscoito pro meu filho. Por quê? Tem que. Tadinho! Tadinho, eu vou deixar ele sem. Qual é a diretriz médica que está dizendo que tem que comer passatempo? Não é deixar a criança, você é pai, e eu vejo na realidade do dia a dia do Enzo, deixar a criança, vai na festa da coleguinha, deixa ele comer o brigadeiro. Mas isso não significa que você precisa ter brigadeiro dentro de casa todo dia. Essa é a diferença. Mas tadinho, eu tenho que dar pra ele porque ele tá com vontade. É esse equilíbrio que tem que... O que engorda não é o às vezes, é o sempre. Exatamente. Entendeu? Então, ou seja, se ele come todo dia, de segunda a sábado, feijão, brócolis, arroz, cenoura, não tem por que ele não comer. Eu lembrei de uma coisa que eu fazia na minha época de toneladas. Isso era incrível. Eu ia pra festa, eu trazia sacos e sacos de brigadeiro. Lília tonelada. E aí eu falava assim, é pras crianças. Eu vou levar pras crianças esses docinhos. Aí a tonelada comia. E as crianças não estavam nem aí, eles queriam brincar na festa. Né? Muitas das vezes a gente vai no mercado, compra um monte de biscoito. E esse compraram muito biscoito, não, porque eu tenho que levar... A criança não tá nem aí. Ela quer carinho, atenção, ela quer se alimentar. Pode ter um ou outro biscoito, mas ela não quer aquilo. E tá aí também um dos maiores problemas, né? Porque antigamente, 30, 40 anos atrás, o momento da família era jantar junto.
Hoje em dia isso não existe mais. Então, às vezes, uma mãe que trabalha muito, um pai que trabalha muito, quer comprar aquele amor que deixou de dar durante o dia, que é normal. Hoje em dia você trabalha muito, tá tudo bem. Mas você entender que você não precisa gastar esse tempo que você está com a criança tentando comprar ela com chocolate, tentando comprar com sorvete. Você não precisa disso. Tem todo o histórico, né? No meu caso também, eu passei uma infância de muita restrição, de muita falta. E vou até contar isso para você que está aí assistindo o vídeo. Pode ser que você esteja fazendo isso com seus filhos. Então, como eu passei uma infância com muita dificuldade financeira, minha mãe se esforçava muito para comprar um todinho, por exemplo, um danoninho, por exemplo, né? E o que acontecia? Quando eu tive meus filhos e eu tinha um pouco mais de condição, eu queria encher a geladeira de tudo que eu não tive. E não que, na verdade, meus filhos precisavam daquilo. Eu estava suprindo uma necessidade minha. Então, por que eu estou dividindo isso com vocês, com você aí no YouTube? Para que você se atente também, que o seu filho não precisa disso. Não é que você vá deixar de dar o melhor, mas sempre se preocupe que a saúde dele... Hoje nós temos, né, Márcio? Crianças com colesterol alto, crianças extremamente, não só obesas, né, mas sedentárias, cansadas. Tem criança que é mais velha do que um adulto. Sim, com certeza. Então, é isso. Se você consegue organizar os 12 emagrecimentos que, na minha opinião, existem, emagrecimento emocional, emagrecimento nutricional, emagrecimento intestinal, emagrecimento noturno, emagrecimento muscular, você salva a base. Show. E aí, para você acelerar emagrecimento vitamínico mineral, emagrecimento emocional, emagrecimento hormonal, emagrecimento medicamentoso. E para você manter emagrecimento suplementar, emagrecimento estético, emagrecimento funcional e emagrecimento familiar. Com esses 12 encaminhados, não tem como uma pessoa se manter magra pro resto da vida. Show de bola, gente. Ó, amei. E eu convido você aí a compartilhar. Bota no grupo da tua tia lá que manda bom dia todo dia. Lá, tia, vê isso aqui. Porque é uma pegada diferente de emagrecimento, com né? Certeza. Eu, de verdade, além de reparar, eu sou consumidora de podcast, eu tô lavando louça, eu tô ouvindo um podcast, eu gosto de conhecimento, eu gosto disso, mas o YouTube tava precisando de um papinho da vida real na pegada do emagrecimento, da saúde, trazendo a verdadeira realidade do que a gente vive no dia a dia. Aqui a gente não tá pra julgar e falar assim, tu comeu, pô. Não, tá tudo certo comer, entendeu? A pergunta é, por que tu comeu? Tu sabe que eu comi? Eu sei que eu comi. Show de bola, se tu sabe já é o primeiro caminho. Exatamente. Consegue consertar. Então, assim, só para fechar aqui, a gente finalizar esse podcast de hoje, é essa que eu vejo a diferença. Você traz a consciência pro teu paciente. Tem que ser. Você não é à toa que muitos saem daqui chorando. Não tem como, Lili. O que acontece é que na maioria das vezes a pessoa é escrava da comida, vem no médico, toma um medicamento e vira escrava do médico. Escrava do medicamento. A nossa função aqui não é quebrar a corrente, é deixar a pessoa livre. Assim, você comeu, benção, show de bola, a culpa é tua. A culpa é tua por aceitar viver na vida que você vive, por aceitar o trabalho que você tem, por aceitar ser escravo emocional de quem você é escravo. A minha função é te ajudar a se libertar. E não a falar que tem um remedinho que vai curar todos os teus problemas. Tá maluco, vai curar nada. Entendeu? Mais ou menos por aí. Gente, foi muito bom estar com vocês, ficar com vocês aqui nesse momento. Exatamente. Direto dos estudos Márcio de televisão. Na verdade, a gente não pede para compartilhar, para ter view, né, gente? É para que essa mensagem chegue a mais pessoas e mais pessoas entendam que o emagrecimento não é só comer menos e gastar mais calorias, pelo amor de Deus. Exatamente. Eu costumo dizer assim, Lília, hoje nós temos 3 anos de instituto e há 3 anos nós atendemos 6.000 pessoas. Caraca, é gente pra caramba, são 90 milhões de obesos. É muita gente. Então, é muita gente. Ou seja, eu não tô chegando a nada. Se eu não tiver, eu já vi você falando isso. Sai daqui, não fala do Márcio, não. Sai daqui e fala do que você aprendeu, do que você vivenciou, conta a tua história, influencia outras pessoas. Começa a ser você a fonte de virada de outras pessoas. Exatamente, porque vai ter muita gente que não vai poder vir aqui. Por isso que a gente está aqui no YouTube. Exatamente. Não é para você vir aqui, sei lá onde você está. A gente tem aqui paciente que veio dos Estados Unidos, vem de outros estados, a gente está no Rio de Janeiro. Isso é top, mas eu quero que tenha um médico lá que possa ajudar essa pessoa. Exatamente. Então, se você conhece algum médico, compartilha aí e também convida para seguir EVR Academy, onde o Dr. Márcio fala um pouquinho mais diretamente para os médicos, tá? E Dr. Márcio Velasquez no Instagram também, para você saber. @Dr. Márcio Velasquez. Vamos direto para o próximo podcast. Show de bola. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Exatamente. Deixa aqui, porque a gente quer sentir vocês para trazer
outros assuntos. Exatamente. E vocês aí do Instagram também ajudam a gente a atingir mais pessoas. Show! Beijo! Fechado? Beijo!